Emmanuel, no livro Mentores e Ceareiros, afirma que cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. Qual livro espírita marcou a sua vida? Essa é a pergunta que o Seara Espírita vai fazer e vale a pena conferir dicas incríveis de leitura. No quadro Seara Espírita 10 anos, nós vamos trazer de volta uma entrevista com o médico psiquiatra e professor universitário Sérgio Felipe de Oliveira. Na primeira jornada da Associação Espírita dos Profissionais da Área da Saúde da Zona da Mata Mineira, Sérgio Felipe falou sobre a importância da colocação do tema espiritualidade nas faculdades de medicina há 10 anos. Depois, para terminar o programa, as reflexões e orientações de Dona Isabel Salomão de Campos. O livro que marcou minha vida entre tantos, porque todos marcam nos momentos devidos que estão sendo lidos, mas foi Evolução em Dois Mundos. É um livro maravilhoso, né? Através de André Luiz. Chico faz uma exposição muito singular sobre o nosso entendimento das nossas ações aqui, né? A repercussão nisso ao nosso futuro e o quanto é forte o nosso passado faltoso, mas que frente o nosso desejo de conhecer as leis de Deus, amoráveis e justas, vão fazer com que cada um de nós, compreendendo as nossas dificuldades, possamos preencher essa lacuna através do amor que Jesus nos dedica. Então, Evolução em Dois Mundos é tudo que nós precisamos, tudo que todos nós queremos evoluir, queremos progredir, precisamos refletir sobre o que está nesse intermeio do nosso passado faltoso e o nosso desejo de progredir com Jesus. O livro espírita que marcou a minha vida foi o Nosso Lar. Por quê? Interessante, eu fui em visita à casa de amigos e chegando lá, havia na cristaleira um livro, debaixo de chave. E eu fiquei curioso para ver, mas o livro estava de tal forma assim ainda oculto, né? Está misturado com outras coisas. Passado alguns tempos, voltei na mesma casa em visita novamente. E o livro estava na cristaleira, porém, em pé, de forma assim clara e bastante direta para a gente ler. E interessante que naquele dia eu não dei atenção para mais ninguém. Comecei a ler o livro na casa das pessoas. E o Nosso Lar, ele foi um momento assim, na época, bastante decisivo para mim. Porque eu vim passando por problemas espirituais, problemas em casa, familiares. E a leitura do Nosso Lar acalmou a literatura espírita, né? Ela acalmou toda aquela emoção, aquela perturbação que eu estava sentindo. E veio coincidir com aquele momento de angústia, de medo, de depressão. E justamente foi nesse momento, nessa época, que eu comecei então a conhecer a Casa do Caminho, a Dona Isabel, através desse livro Nosso Lar. Bom, o livro que marcou minha vida profundamente foi o Livro dos Espíritos. Porque desde criança aconteciam coisas comigo que eu não sabia explicar. E eu sempre procurava respostas, né, espirituais para a minha vida. O que acontecia? Quando eu cheguei na Casa do Caminho e ouvir as respostas para o que acontecia comigo, quando eu procurei a Dona Isabel, quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, serviram demais para acalentar a minha alma, para me esclarecer, para eu saber a razão da minha vida, essa relação com o mundo espiritual, e tudo mais fez efeito para a minha vida, teve razão para a minha vida com o Livro dos Espíritos, então marcou muito a minha vida. Então eu passei a estudar o Livro dos Espíritos e eu sempre estava lendo o Livro dos Espíritos, não parava de ler. Mas a história de Maria Magdala marcou muito fundo a minha alma. Porque eu acho que uma transformação como Maria Magdala sofreu quando conheceu Jesus foi muito grande. Ela largou toda uma vida de facilidades do mundo, de prazeres do mundo, para seguir Jesus, seguir o Evangelho do Cristo, seguir o ensinamento de Jesus, seguir tudo aquilo que ela sentiu quando se aproximou do Mestre amigo.
Então, essa transformação mexe com qualquer um de nós, faz com que nós possamos compreender que a gente tem condições também de deixar qualquer viciação, qualquer dificuldade para trás e seguir o que o Mestre nos ensinou. Boa nova, porque foi justamente no período que eu cheguei na Casa do Caminho, muito debilitado, doente, desacreditado na alma, né? E foi um livro que eu primeiro encontrei uma ligação maior com Jesus, indicado pela Dona Isabel sempre. E é um livro fascinante porque conta histórias da passagem do Cristo com seus apóstolos e demais, né, pessoas em seu derredor, que nos leva àquela época com muita autenticidade. E a gente se sente muito próximo de Jesus, como nenhuma outra história romanceada pôde contar. Foi muito marcante e que me deu muita força no início. O livro que marcou minha vida foi Nosso Lar. E marcou porque acho que é um livro que descortina o mundo espiritual, mostra com clareza como funciona o mundo espiritual e, sobretudo, evidencia a relação de causa e efeito com muita propriedade. Então mostra as relações entre as suas ações e as consequências delas. Com isso cria diretrizes para a sua vida, para que você possa mudar as suas práticas e, como consequência, ter um futuro melhor. E o livro que mais marcou a minha vida foi Paulo Estevão. Já li 2 vezes ele e é o romance. Através do romance eu consegui aprender muita coisa que tem na doutrina espírita. Aprendi muito. O livro que marcou a minha vida foi O Reino, do professor e educador, filósofo Herculano Pires. Esse livro nos mostra de forma poética a mensagem que Jesus deixou ao viver aqui na Terra, de uma forma límpida, clara, e foi o livro que me inspirou, principalmente porque há pouco tempo a Dona Isabel Salomão de Campos falou sobre esse livro numa semana de Kardec, e ao falar ela expressava toda a vivência que ela nos mostrou ao longo de uma encarnação dedicada à formação de um reino, como fez também Jesus há mais de 2000 anos. Difícil a gente falar um livro espírita, né? Porque foram muitos. Mas para escolher, eu acho que falaria Duelo de Amor. Eu conheço a Dona Isabel há 22 anos, né? Vim para a Casa do Caminho fazer tratamento com ela há 22 anos. Então é muito gostoso a gente ver os casos da vida dela, os relatos da infância, os primeiros casos de mediunidade, a descoberta da mediunidade, ver as curas espirituais desde lá da fazenda, na casa em Santa Terezinha. Então é um livro que mexe muito com as emoções da gente. Então a gente vê dessa grande trabalhadora do Evangelho, né, trabalhando desde criança, né, desde que a espiritualidade a buscou lá em Rochedo de Minas até os dias de hoje. O livro espírita que marcou minha vida foi o Romance Emanuel há 2000 anos. Por que foi esse livro? Porque ele retrata com muita propriedade e retrata com muito profundamente a vida do Cristo na Terra. A gente consegue acompanhar com mais intimidade a vida do Cristo na Terra, a importância do encontro dele com Emanuel. A gente ganha uma intimidade maior com o cristianismo em função desse livro. Na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, Minas Gerais, Sérgio Felipe de Oliveira falou sobre medicina e espiritualidade há 10 anos. E no ambiente científico, Sérgio Felipe surpreendeu o público ao trazer para o evento importantes dados a respeito da descoberta da espiritualidade pela ciência. Para Sérgio Felipe, está na hora das universidades brasileiras desenvolverem pesquisas científicas sobre a ciência do espírito. Por isso, o médico paulista considerou um avanço o trabalho de registro da mediunidade de Dona Isabel Salomão de Campos, realizado pela equipe médica que a acompanha na Casa do Caminho. Você fala muito dessa necessidade de se pesquisar o espírito, de se pesquisar as questões mediúnicas, né? Como é que você vê o trabalho que está sendo desenvolvido pelos médicos da Casa do Caminho de registro dessa assistência espiritual que a Dona Isabel faz? Essa é uma tendência da medicina moderna, tá?
particularmente nos Estados Unidos, a medicina está entrando no território do espiritual. Então você tem patrocínio oficial do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, você tem várias faculdades nos Estados Unidos pesquisando a participação do contexto do espiritual no processo de cura, como sendo um elemento adjuvante do ato médico. Então eu acredito que a iniciativa dos colegas de pesquisarem esse trabalho de cura espiritual, ela vem acompanhar uma tendência mundial e oficial na medicina. Por exemplo, no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, várias teses no Instituto de Psiquiatria estão surgindo a respeito dessa questão de espiritualidade, espiritismo, espírito e ciência, espírito e cura. Dr. Sérgio, onde a ciência e o espiritismo se encontram? Bom, primeiramente, nós vamos entender que o espiritismo surge com a proposta de tratar o assunto espiritualidade sob a ótica da ciência. Então, onde o espiritismo se une ou se encontra com a ciência é na sua própria origem e proposta, que é pesquisar a espiritualidade, pesquisar as questões espirituais, a religiosidade, a partir da ótica da ciência. Essa é a proposta do espiritismo. E se a doença começa na alma, como tratá-la? A psicossomática diz, não é, que as doenças começam na alma. Também do grego, psiquismo, tá? Começam num sistema fora do corpo. De sorte que, a partir do momento em que se descobriu que o pensamento, que a imaginação são energias que causam impacto sobre a matéria, isso veio pelos estudos de tomografia de emissão de pósitron, demonstrando que o ato de pensar consome oxigênio e glicose. Aliás, 25% do nosso oxigênio que a gente respira é consumido no cérebro quando nós pensamos, quando nós imaginamos, quando nós sentimos. Sorte que o psiquismo, ele deixa de ser uma imagem abstrata como a imagem de um espelho, ele passa a ser um sistema, uma energia que tem impacto sobre o organismo. Então, conforme os sentimentos que nós alimentamos, as emoções que nós alimentamos dentro de nós, sejam elas positivas ou negativas, elas vão cursar com saúde ou doença no organismo. A origem dos nossos problemas ocorreria em nós como espíritos, que seríamos um sistema fora do corpo. Tá? O corpo é um instrumento do psiquismo, um instrumento da alma. E aquilo que a gente alimenta em termos de pensamento, de sensações, de emoções, reflete-se na estrutura do organismo. Você disse que o cientista materialista está desatualizado. Eu queria que você explicasse isso. É porque a questão é que a ciência ela não provou que o materialismo seja a verdade existencial. Quer dizer, o materialismo não foi provado em 400 anos de ciência formal, vamos dizer assim. Então a ciência ela adentrou o território de pesquisa do espiritual, das possibilidades de existência de vida após a morte, de relacionamento do mundo espiritual com o nosso mundo biológico. A ciência está usando os seus métodos para pesquisar essas questões. Então hoje um cientista que diz que essa coisa de espírito, de espiritualidade não é da ciência, ele está desatualizado. Pode ser uma opinião pessoal, mas não é um argumento da ciência contemporânea. Não pode falar em nome da ciência. Qual a contribuição do espiritismo para a saúde humana? Eu acho que o espiritismo ele vem trazer a ideia de que os fenômenos espirituais eles obedecem às mesmas leis da física e o mundo espiritual interfere no universo orgânico. Ou seja, nós temos no nosso cérebro uma função de senso-percepção capaz de captar elementos do mundo espiritual, energias do mundo espiritual, pensamento, emoção, vida no mundo espiritual. Então essa é uma capacitação orgânica. Daí se conclui que a interferência espiritual vinda pelos estados de transe, pelo transe mediúnico, interfere no universo orgânico, provocando alterações do sistema nervoso autônomo, como indicam muitas pesquisas, provocando alterações dos comportamentos psicobiológicos, trazendo amplo terreno de pesquisa para a psiquiatria e provoca alterações hormonais, como nós vamos trabalhar ou como trabalhamos aqui na palestra hoje na Associação de Medicina e Cirurgia aqui de Juiz de Fora. Estamos como se estivéssemos voltando de um sono renovador e vemos o Mestre ainda hoje a caminhar entre nós, nos convidando a lhe seguir os passos, para que melhor possamos sentir suas vibrações que curam,
o corpo e renovam nas almas a esperança de dias melhores. Ainda hoje sentimos a presença do Cristo a nos tocar as cabeças. Ainda hoje ouvimos sua voz a se fazer ecoar em nossos ouvidos. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. E nós ainda encantados com o mundo, cheio de fantasias, continuamos presos às informações deformadas da mensagem divina que nasceu na manjedoura. Razão porque veio a doutrina espírita nos acordar a alma, a clarear em nossos espíritos a mensagem pura, sublimada pelo seu mensageiro, Jesus, o Cristo de Deus, a luz maior que o mundo conheceu. E Jesus ainda hoje, cheio de esperança no progresso de seus irmãos menores que ele deixou na terra, a escola maior onde ele, o mestre, é realmente o nosso professor e mestre. E nós ainda surdos para as mensagens espirituais, vimos na doutrina espírita auxiliar, aquela que tira as vendas que nos impede a visão mais ampla, dilata os nossos sentidos para que possamos participar do trabalho do Cristo, que do mundo espiritual bem pertinho da humanidade, que povoa o planeta que Ele criou e que Ele dirige. E Jesus espera que nós o ouçamos novamente agora, com o espírito amadurecido pelas dores, pelas dificuldades do caminho, pela dificuldade que os descaminhos nos ofereceram. Jesus espera que nós o auxiliemos para transformarmos o planeta Terra num planeta divino, onde o Pai possa visitá-lo. Jesus espera que nós preparemos este planeta para que ele seja mais um céu, criado pelo seu amor, mas pelos nossos esforços, pelas lutas edificantes a burilarem as nossas almas deformadas pelo tempo de materialismo que elas abraçaram. E Jesus novamente entre os homens, a falar aos ouvidos daqueles que sabem ouvir o mundo dos espíritos. E Jesus com seus trabalhadores espirituais se fazem vistos. Não é milagre, não é privilégio, é educação espiritual para que o ser humano possa, embora na escola da terra, fazendo o seu progresso, ele conviva com um mundo onde é respeitada e amada as leis de Deus. Jesus não nos abandonou. Imaginemos nós, o Cristo naquela época tão difícil, de tanta maldade, de tanta incompreensão, Jesus curou, devolveu visão, fez andar os paralíticos, vivenciou o amor, porque Jesus hoje nos deixaria. Hoje que aqui estamos na simplicidade do nosso ambiente, na pobreza das nossas palavras, mas no poder do nosso amor e da nossa convicção no seu trabalho divino, a nos auxiliar na caminhada de ascensão espiritual. Jesus está vivo entre nós. É preciso que demos vida à nossa alma, que acordemos o nosso espírito para os seus deveres no corpo físico. Para isto, viemos à terra, para trabalharmos com aquele material que o Cristo nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Vesti-os nus, dai de comer a quem tem fome, fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Eis aí a caminhada, cobrindo as pegadas do Mestre Maior.
para a nossa ascensão espiritual, para que aconteça a vitória do bem através de nós outros, que um dia ouvimos Jesus do monte a nos deixar todo o roteiro de vida para que a felicidade fosse uma realidade entre os homens. E Jesus continua nos ensinando através dos seus mensageiros: não vos deixarei órfãos. Vou a meu Pai, mas vos enviarei o Consolador, para que Ele fique convosco por todos os séculos dos séculos. Não seria um ser humano a ficar por todos os séculos na terra, mas a mensagem viva do Cristo, através dos espíritos leais ao seu trabalho. Toda a sua equipe espiritual abraça os trabalhadores da última hora, que são impulsionados pela lealdade aos ensinos cristãos, pelo amor ao próximo, e faz desta bandeira a sua alegria de viver. Ajudar sem exigir. Você, meu irmão, e Deus lhe encaminhou ao nosso coração. Não queremos saber quem você é. Não queremos saber qual a sua religião, o seu partido político, a sua profissão. Queremos saber, entender e sentir em você a vontade de conhecer Jesus e de seguir os exemplos. Os séculos se passaram e nós estamos aqui atuando, procurando cobrir a multidão dos nossos pecados, buscando o amor divino e vivenciá-lo junto ao nosso próximo. O nosso próximo é a nossa força, é a nossa coragem. O nosso próximo são aqueles que nos acompanham no trabalho do Evangelho de Jesus. São aqueles que nos aceitam a si mesmo com as nossas falhas, compreendendo a nossa luta para vencermos a nós mesmos e nos apresentarmos a cada dia um tanto melhor. Por isto, precisamos ser melhor hoje do que fomos ontem e, naturalmente, melhores amanhã do que conseguimos ser hoje. E o tempo é o nosso grande amigo, é a nossa grande chance, esta encarnação. Já perdemos tantas, Jesus nos ajuda para que nós não percamos esta encarnação, envolvidos pelas coisas loucas do mundo. Nós precisamos progredir e ajudar o nosso semelhante que nunca ouviu uma voz da espiritualidade. E nós, quem sabe, pela dor, nós vamos ouvi-la. Quantas vezes Jesus sussurrou aos nossos ouvidos, nos procurando acordar para o seu trabalho, porque Deus faz questão que nós estejamos na sua divina seara, nos mandou o seu Filho mais leal, que é Jesus. E nós queremos, então, na simplicidade do nosso trabalho, dar testemunho da nossa gratidão ao Cristo, que um dia o seu trabalho nos tirou do leito, quando já abandonados pelos recursos da terra. Levanta-te, minha filha, erga-te, procura com carinho e sinceridade obedecer às ordens do alto e o teu trabalho será abençoado. Eu me levantei, trabalhei 55 anos sem sentir uma gripe ou uma dor de cabeça. E nós queremos dizer que Jesus continua curando, continua devolvendo saúde, esperança, alegria, nos mantendo de pé para o divino trabalho. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aqui estamos para ajudar o mundo a crescer e fazer o seu progresso, para que ele seja realmente o coração do mundo, e a pátria do Evangelho será o nosso Brasil. Com o nosso esforço, com a nossa disciplina cristã, com o amor divino, trabalhando para que alguém mais seja feliz. Que Jesus a todos nós abençoe, nos envolvendo nas suas energias, pacificando os nossos corações, abençoando a todos aqueles que viajaram para virem ter conosco na intimidade deste trabalho que é do Cristo. Fazemos questão de ser de Jesus esse trabalho. Só mesmo pelo Cristo nós teríamos coragem de enfrentar o tempo e as dificuldades e continuarmos dizendo: Deus existe e eu creio. Jesus está vivo entre nós.
Os amigos espirituais nos abraçam, nos envolvem nas energias curadoras. Prossigamos por amor a Deus, ao Cristo e lealdade aos divinos ensinamentos. E Jesus estará conosco para a vitória final do bem em nosso benefício. Fiquemos com Deus. Muita paz. Antes de nos despedirmos, um convite para você que vive na Zona da Mata Mineira. A Associação Espírita dos Profissionais da Área da Saúde da Zona da Mata Mineira se reúne toda primeira segunda-feira do mês na Rua Almirante Barroso, 151, no bairro Paineiras, em Juiz de Fora. Para você, uma ótima semana e até o próximo Seara Espírita.